As atividades. Vamos lá. 1. Quanto é 13% de 850? Bom, quanto que é o todo de tudo? 100%, né? Então, ali eu sei que o todo de tudo, o valor total que eu tô tomando como referência, são os 850, certo? E quanto que ele representa? 100%. Bom, então eu quero saber quanto que representa 13% desses 850. Então eu quero saber esse valor. Como eu não tenho, então eu vou colocar uma letra para representar essa incógnita, esse valor que eu desconheço, tá? Então, 850 está para 100, assim como x está para 13. E agora o que eu vou fazer depois que eu monto? Vou multiplicar os meios pelos extremos. E eu vou iniciar aonde está a parte que eu desconheço, ou seja, a letra. X vezes 100, 100x. Vou pegar essas duas barrinhas que eu coloquei para me lembrar do sinal de igualdade. E 850 vezes 13. Que eu vou ignorar esses dois zeros e o sinal de porcentagem, tá? Bom, então o que eu faço aqui, ó, no primeiro membro da minha equação, eu preciso deixar só a letra. Então, vou deixar só a letra. Como que eu faço para manter só a letra? Vou ter que manipular dados e tirar esse 100 daqui. Como que eu faço para tirar esse 100 daqui? Bom, eu vou ter que fazer a operação inversa desse mesmo número. Eu estou multiplicando, então eu vou dividir por ele mesmo, que aí eu sei que quando eu divido ele por ele mesmo, vai dar 1. 1 vezes x, 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, 1 vezes x é x. Então, aqui eu simplifiquei, 100%. Ué, mas eu posso fazer essa mágica? Não, não é nem uma mágica. Olha, se a gente for lembrar do sistema de balança, o que a gente vai ter lá? Aqui eu tenho 100 quilos de arroz e aqui também, 100 quilos de arroz. Se eu tirar 10 quilos de arroz aqui, o que eu tenho que fazer do outro lado? Balança, quando elas estão equilibradas, significa que os dois pesos estão iguais. Então, se eu tiro 10 quilos aqui, o que eu tenho que fazer do outro lado para manter a igualdade? Tirar 10 quilos. Então, assim como a gente pensa na balança, se aqui eu divido por 100, o que eu tenho que fazer do outro lado? Para 100 dividido por 100, 1. O que eu tenho que fazer do outro lado para manter a igualdade? Dividir por 100. Então, aqui, se aqui eu dividir por 100 para simplificar e deixar só o x sozinho, aqui eu também vou ter que manipular dado para simplificar, ó. Vou ter que dividir por 100 também, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar 850 vezes 3 e depois dividir por 100. Que vai ficar 850 vezes 13. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Sobe 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. 1 vezes... Bom, agora 5 e 0, 5. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 8, 2, 10 e 1, 11. Então, fica 11.050. Vou dividir por quanto? Dividir por 100. Eu não sei como que vocês aprenderam, mas se eu tenho aqui uma divisão por algum número, 10, 100, eu só vou reduzir as minhas casas. Por exemplo, se fosse 100 dividido por 10, eu ia reduzir uma casa que representa um zero. Ou seja, ia reduzir uma casa aqui. Era 100, tirando uma casa, ia ficar 10. Ou eu retiro o zero. 10 dividido por 1, 10. Ou eu tiro a mesma quantidade de zero, ou eu reduzo as casas. Não sei como que vocês aprenderam, mas olha aqui. Se aqui eu tenho 2 zeros, eu retiro 2 casas, ó. 1, 2. Então, x vai ficar 110,50. Então, temos essa opção? Temos lá, ó, na letra B. Tá? Então, número 1, B. 2, 30% de 640 é igual a... Vamos, vejamos. O número 2, ele quer 30% de 640.
Eu sei que 640 está para quantos por cento? 100%, né? Aí ele quer 30%. Tenho esse valor aqui? Não tem, então eu vou pôr X. Põe agora. Agora eu vou fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Que ele só quer saber essa porcentagem simples. Vou iniciar por quem? Pelo X. 100x é igual a 640 vezes 30. Aqui tá multiplicando. Eu sei que esse zero unidos, eles vai dar o final de 2 zeros. Ou seja, eu vou conseguir cortar com esses 2 zeros. Mas vamos que vamos. O que eu faço aqui para deixar meu x sozinho? Isolar ele. Vou dividir por 100. E o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro para manter o equilíbrio, né? Divido por 100. Então, 100 dividido por 100, 1 vezes x, x. Aqui o 640 vezes 30, vocês compreendem se eu cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero? E aí eu multiplico só o 64 vezes 3? Olha aqui. 64 vezes 3. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. 192. Se eu tivesse multiplicando com o 640 e o zero, esse zero primeiro ia vir aqui, né? Ia vir aqui 1, 2, 3. Não, ele vem aqui, 1, 2, 3. Aí 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Ia dar 192,00. Aí, quando eu fosse dividir por 100, eu cortava esses 2 zeros. Aí, ia ficar 192 dividido por 1, 192. Foi a mesma coisa de cortar aqui direto, tá? Então, 192. O meu x vale 192. Temos essa opção? Temos, ó, no 2 lá. Temos a letra B também, né? 192. Letra B também. Então, no número 2, letra B. 3. Um aluguel de R$ 550 sofreu um aumento de 18%. Ele passou a valer 640... Um aluguel de 550 sofreu um aumento de 18%. Bom, quanto que representa tudo? Um aluguel de 550. Esse era 100% desse aluguel, né? 100% desse aluguel. Então, ele sofreu um aumento de 18%. Então, ele aumentou, ele passou a 118%. Como que eu posso pensar aqui? Se eu quiser saber apenas quanto que representa o aluguel, o aumento, eu ia calcular os 18%. Só que lá ele fala, ó, um aluguel de 550 sofreu um aumento de 18%. Então, ele aumentou 18% em cima dos 550. Então, como que eu posso pensar aqui? Então, ou eu faço primeiro os 18% e depois somo 550 mais o valor que eu achar de 18,50, ou eu calculo direto 118 e vai dar um valor acima de 550, e aí eu não preciso fazer outra conta, não preciso, vai que eu esqueço de somar e pego esse valor e tem a opção lá para me enganar e marca a opção errada, né? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular já os 118%, tá? Então, x está para 118%. Vamos ver quanto que vai ficar, quanto que passou a valer esse aluguel. Então, aqui eu faço multiplicação dos meios pelos extremos. Começo pela letra x vezes 100. X vezes 100, 100x. 550 vezes 550
vezes 118. Para eu sumir com esse 100 daqui, vou dividir por 100, né? Que aí 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes x, x. E o que eu faço do outro lado da igualdade? Divido por 100 também. Posso cortar esse zero aqui, ó, porque ele tá multiplicando, tá? E vou retirar só uma casa decimal, tá? Vou multiplicar o 118 vezes 55, depois tiro uma casa decimal, certo? Então, vamos lá. 118 vezes 55. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 5 vezes 1, 5. 0, 9, 5 e 9, 14. Sobe 1, 6. Então, dá 6.490. Então, aqui eu vou ter 6.490 dividido por 10. Consigo cortar esse zero, né? Se eu não tivesse cortado esse zero, ia dar 64.900. Aí eu cortava os dois zeros juntos, tá? 649 dividido por 1. O novo aluguel passou a valer 649. Temos essa opção? Temos a letra A, certo? Então, 3, letra A. Exercício 3. Agora vamos para 4. 3% de 0,09. Então, eu quero 3% de 0,09. Eu sei, número 4, que 0,009 vale 100%. Aqui, eu sei que 0,009 vale 100%. E 3% vai valer quanto? Vale quanto? Então, vamos multiplicar o mesmo. X vezes 100. Começa pela letra. X vezes 100. 100x. Mantém o sinal de igual. Então, fica 3 vezes 9. Então, eu vou ter 3 vezes 0,009, né? O que eu faço para tirar esse 100 daqui? Divido por 100. E de cá, divido por 100 também. Bom, se eu pegar esse 0,09 e for dividir por 100, eu vou reduzir algumas casinhas, né? Então, aqui, 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes x, x. Aqui, 100 dividir... Eu vou multiplicar esse 3 aqui primeiro, vamos fazer isso. 3 vezes 0,009. Então, vamos lá. 0,009 vezes 3. Pus o 3 embaixo, porque ele só tem 1. Vai ficar mais fácil. 3 vezes 9, 27. Sobe 2. 3 vezes 0, 0. E 2, 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Quantas casas eu vou pegar para pôr a vírgula? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, vai dar 0,027. Então, aqui deu 0,027 dividido por 100. Aqui, se fosse multiplicação, eu ia aumentar. Mas como é divisão, então vai reduzir. Eu vou tirar aqui quantas casas? 2 casas. Então, vai ficar 0, 1, 2. 1, 2. E o 0,27. Não estava no 0,27? Eu não tenho que tirar 2 casas do 100 que eu estou dividindo? Então, eu vou tirar 1, 2. Então, vai ficar 0,00027. Temos essa opção? Temos essa opção lá na letra A. 0,00027. Então, 4, letra A. Questão 4. Questão 5.
Assinala a alternativa correta. A. 6% é igual a... Eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de quando eu coloquei isso aqui, ó. 100%, ele representa um todo, né? Então, se eu for transformar em número decimal, ele é igual a 1. 100% é igual a um todo, não é? Um todo. E 50%. 50% eu sei que é metade de 100%. Então, eu sei que em números, se é metade de 100, então eu dividi aqui por 2 e divido esse resultado por 2, ou seja, vai dar 1/2. E esse 1/2 em números decimais é quanto? Se eu pego 1 e divido por 2, 1 dividido por 2, 1 é menor do que o meu divisor, então eu vou ter que acrescentar o 0 e o 0 aqui. Agora sim, 5 vezes 2, 10, 10 menos 10, 0. Então, o resultado deu 0,5. Então, eu sei que 1/2 é igual a 0,5. Então, eu sei que o número decimal que representa 50% é 0,5. Se eu fizer com o 40%, eu vou saber que é o 100 dividido por... Não é o 100, não. Eu vou saber que aqui, ó, quando eu pego... Se eu pegar esse 40% é o quê? É 40 dividido por 100. Aqui eu também poderia fazer isso, mas é porque a gente tá bem acostumado a trabalhar com meio. 40 dividido por 100, eu corto 0, e aí 2. 4 dividido por 2 é 2, e 10 dividido por 2 é 5. Então, dá 2 sobre 5. E se eu pegar o 2 e dividir por 5, o 2 é menor do que o meu divisor, então eu coloco 0 aqui, e a vírgula, né, no quociente, como eu iniciei agora. Qual o número que eu multiplico por 5? 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, eu tenho 0,4. 0,4. 40%. Eu vou observar que 30%, eu vou ter o 0,3. 70%, eu vou ter o 0,7. 75%, eu vou ter 0,75. E ali tá perguntando, aqui ó, tá querendo saber se 6% é igual a 0,6. Na realidade, 60% é igual a 0,6. E 6%? 6% eu tenho que reduzir uma casa, ou seja, 0,06. Então, a letra A não é. Aí aqui tá perguntando se 13% é 13. Então, vai ficar 13 sobre 100. Olha aqui. 13 sobre 100. E aí, eu vou retirar 2, né? 2 casas decimais, vai ficar 0,13. E ali tá apresentando 1,3, então não é. Aqui tá perguntando, 140% é igual a 1,4? Ó a nossa letra C, que bacana. 140 dividido por 100, para me tirar aquele sinal de porcentagem. Deixar em número decimal. Tiro o 0, né? E tiro mais uma casa decimal. Letra C é a nossa alternativa correta, certo? 1,4. Agora D. 30% de 640 é igual a... Bom, 640 eu sei que representa quantos por cento? 100%. Se eu sei que 640 representa 100%, eu quero saber quanto que representa 30%, né? Então, não sei ainda. Vou pôr um X. Posso pôr outra letra? Pode. Então, e agora? Agora, vamos multiplicar os meios pelos extremos. X vezes 100, 100x.
640 vezes 30. 640. Aqui eu tiro esse 100. E aqui vou fazer a mesma coisa para manter aqui em igualdade, tá? Manter a minha igualdade. Aqui, ó, lembra que a gente pode cortar. Pode cortar. Então, fica 640 vezes 3. Que nós já tínhamos feito em outro momento. Lá na questão 2. 640 vezes 3 dá 192, ó. Para vocês que não lembram, vai lembrar agora. Então, 664 vezes 3, 192. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 18, mais 1, 19. Então, dá 192. Então, 192. Aí, pede para me marcar a opção correta, que é a letra B. Na 6, tá? 192. 192 e a 2 é igual. 7. Assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar. 60% é 0,06. Aqui, ó, como a gente já estava vendo. 50 é 0,5. 40 é 0,4. 30 é 0,3. 70 é 0,7. 75 é 0,75. Então, 60, eu vou reduzir, para tirar esse sinal de porcentagem, eu vou dividir por 100. Então, eu vou ter que reduzir duas casas decimais, né? Porque aqui eu tenho 2 zeros, então, o 60 estava aqui, então, 1, 2, 0,6, tá? Então, essa não está correta, a letra A. B, 13% significa 1,03? Ó, eu vou ter que deslocar a vírgula duas vezes, né, para dividir por 100, então vai ficar 0,13, errado. 140% é igual a 1,04, vou ter que deslocar a vírgula duas vezes. Ó, então vem aqui no 0 e no 4, vai ficar 1,4, então não. 20,5% é igual a 0,250. Ó, eu vou ter que deslocar a minha vírgula duas vezes, duas, vai ficar 0,205. Trocou. 100% é igual a 1? Já havia comentado, tá? Então, a 7, letra E, tá? A 6 e a B. 7, letra E. Agora, vamos passar para a questão 8. 8. Em 20 de março de 2005, o saldo bancário de Roberto era de 1.500 positivo. Entre os dias 20 a 28 de março de 2005, o extrato bancário de Roberto mostrou a seguinte movimentação. 21 de março, retirada de 400. 22 de março, retirada de 350. 24, depósito de 100. 23, depósito de 100. 24, retirada de 990. 26, depósito de 560. 28, retirada de 230. Bom, o que vamos fazer aqui? Eu tenho um saldo de 1.500, retirei 400, depois retiro 350, depois eu deposito 100, retiro 990, deposito 560 e retiro 230. Então, menos 400, menos 300, mais 100, menos 990, mais 560 e menos 230. Bom, qual foi o total que eu tirei? Ó, se eu somar o total que eu tirei aqui e aqui eu tenho 750, né? 400 mais 350, 750. Aqui, 990, tenho 0, 9, 3, 12, vai 1, 9, 1, 10 e 2, 12. Aqui, 1.220 mais 750, 1.220. Tô somando todos os negativos. Ah, por que você tá somando se tá negativo? É que nem se você estivesse fazendo conta, né?
Quanto que você gastou aqui? 400, 350, 990, 230. Para eu saber quanto eu gastei, eu tenho que somar tudo que eu gastei. Então, vamos somar. 2 mais 5, 7. 7, 2, 9, desce 1. 1970. É o que tá, é o que retirou, né? Então, agora vamos positivos. Então, eu tenho 100 mais 560 dá 660, certo? 660 mais 500, 1.500, 000, 066, 5, 6, 11, vai 1, 1, 2, 2.160. Então, o que eu faço agora? Agora eu tenho, juntando com o saldo e os depósitos, então eu tinha o 2.160, são os meus proventos, e 1970 é o que eu retirei. Então, agora eu vou calcular a diferença. 270 menos 1970. 0 menos 0, 0. 7 menos 0, 7 menos 7, 0. Aqui é 1. 11 menos 9 dá 2. 1 menos 1, 0. Então, 2.170 tem o sinal de mais e 1970 o sinal de menos. Quem que é maior, 2.170 ou 1970? O 2.170. Então, que sinal que está acompanhando 2.170? Positivo ou negativo? Positivo. Então, eu tenho R$200 positivos lá em conta. Vamos ver se a gente tem essa opção. Qual será o saldo bancário de Roberto no final do dia 28 de março? Como é que eu erro, gente? Não é 260. É 260. Eita, Lelê. Doidinha para não pegar emprestado. 0 menos 0, 0. Aqui tem 6, só que